Olha a novidade do presidente Donald Trump. Ele disse hoje, durante um discurso, que ele quer declarar o Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, como território americano. Vamos trazer a Priscila Yazbek ao vivo para cá. Priscila, como sempre, com o celular na mão, apurando, trocando mensagem. Adoro quando você entra assim aqui no Hora H, porque ela não para um minuto sequer. Priscila, é óbvio que você vai trazer os fatos, mas se você puder explicar o que quer dizer isso, o que quer dizer transformar o Hormuz em território americano, talvez ajude. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Thaís, você que sempre está apurando no celular, então sempre me inspiro em você. Mas vamos falar então sobre essa nova declaração do presidente Donald Trump, que participou de uma convenção numa cidade aqui do estado de Nova York e que falou então que o Estreito de Hormuz seria declarado em breve como um território americano. Ele que sempre fala que tem o controle total do Estreito de Hormuz, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente. E, Thaís, tem ali algumas questões também importantes do direito internacional. Então, geograficamente, o Estreito de Hormuz, ele fica entre o Irã ao norte e Omã ao sul. É uma hidrovia que tem na sua faixa ali mais estreita, apenas 33 quilômetros, responsável pelo transporte de 1/5 do petróleo global. Pelo menos era essa a estimativa antes do conflito. Agora, menos navios estão passando pelo Estreito de Hormuz, mas boa parte das águas do estreito estão dentro dos mares territoriais do Irã e de Omã, mas segundo as regras do direito internacional, os navios de outros países têm o direito de passar pelo estreito, isso entra dentro do chamado direito de passagem em trânsito. Portanto, o que o Irã faz ao impedir que navios passem e o que os Estados Unidos fazem, ao colocar um bloqueio sobre o estreito, as duas questões são condenadas do ponto de vista do direito internacional. Mas Donald Trump usa muito a retórica, tem usado muito durante esse conflito que vai se aproximando dos 6 meses. Não é possível dizer se Donald Trump tem algum plano de fato para transformar o Estreito de Hormuz de forma concreta em um território americano, mas o que os especialistas estão dizendo é que se ele fosse tentar implementar algum plano desse tipo, ele precisaria manter forças navais ali no Estreito de Hormuz para obter um controle total do estreito. E Donald Trump vem falando que, na verdade, o que ele quer é encerrar o conflito quanto antes, inclusive com uma rejeição muito forte sobre o conflito da população americana. Ainda assim, ele falou durante esse evento, hoje à tarde, que ele tem o bloqueio total do Estreito de Hormuz, que nenhum navio passa pelo estreito, a menos que os Estados Unidos queiram, mas também há uma imposição ali de um bloqueio por causa do Irã, por causa dos ataques que o Irã ameaça fazer a esses navios. Então, antes do conflito, 120 navios passavam diariamente pelo estreito e na última terça-feira, para dar apenas uma estimativa, foram só 14 navios. E na semana passada, pelo menos 4 embarcações de uma companhia de petróleo de Abu Dhabi foram atacadas por drones e mísseis. Por isso, as empresas temem passar pelo estreito e há uma redução muito grande da passagem de navios pelo estreito. Desde o início do conflito, inclusive, 54 navios já relataram algum tipo de danos ao passar pelo Estreito de Hormuz. Então, para concluir, o que os especialistas dizem nesse momento é que nenhum dos dois lados tem um controle total do Estreito de Hormuz. O que existe na prática é um impasse. Então, os Estados Unidos têm presença militar e mantêm o bloqueio, mas o Irã também conserva a capacidade de ameaçar as embarcações e dificultar a navegação com esses ataques que são feitos, e são ataques que são feitos às vezes com drones, com pequenas embarcações e que são capazes de impedir a navegação livre pelo Estreito de Hormuz. Para finalizar, Thaís, o presidente Donald Trump também falou sobre a questão econômica, porque tem se falado muito que esse fechamento do Estreito de Hormuz, ainda que alguns navios passem pelo estreito, mas tem reduzido muito a oferta de petróleo no mundo, e quase 6 meses depois do início
do conflito, os estoques globais de petróleo estão diminuindo, o preço da gasolina está subindo e Donald Trump disse que nunca vai pedir desculpas pelo conflito no Irã, quando estava falando sobre isso, e ele falou como se a população americana não estivesse sofrendo mais uma vez por causa dos preços da gasolina, mas o preço médio do galão aqui nos Estados Unidos chegou a $4,07 nessa sexta-feira. Há um mês, para a gente comparar, estava em 3,85 e há um ano estava em $3,16. A gente sabe muito bem, né, Thaís, a gente que vem da economia, né, que a gasolina e o preço da gasolina acaba tendo uma grande repercussão em todos os preços da economia, acaba trazendo ali uma pressão muito forte sobre a inflação. E Trump falou nessa sexta-feira que esse é um pequeno preço a se pagar pelo conflito, mas uma pesquisa recente da CNN mostra que 74% dos americanos consideram que a guerra não vale o custo em vidas americanas e o peso financeiro para o governo dos Estados Unidos. Então, apesar da retórica de Donald Trump, o que as pesquisas mostram é que a população americana não concorda com o que diz, então, o republicano. Eu volto com você. Obrigada, Priscila. Boa noite, bom trabalho para você. Vou trocar a Priscila pelo Thiago de Aragão, que é CEO da Arcon Advice Internacional. Thiago, que está sempre em Washington, hoje nos atende da Costa Rica. Thiago, já agradeço a disponibilidade aí de estar com a gente aqui no Hora H. Boa noite, bem-vindo. Tá bom. Prazer. Thiago, vamos lá. Acho que você ouviu comigo aqui a Priscila. Eu quero te ouvir sobre os impactos do que Trump está fazendo, a visão dentro dos Estados Unidos. Já está óbvio para o americano que Trump perdeu essa guerra e aí os absurdos vão aumentando diante dessa derrota dele? Já está óbvio que essa guerra ela já não sobraram explicações suficientes para justificar a guerra. Principalmente por conta da narrativa que admite, que sempre está tentando vender a ideia de um controle absoluto sobre a guerra, desde o primeiro dia até hoje, onde, segundo a narrativa do governo, os Estados Unidos nunca perdeu o controle da guerra. Pelo contrário, eles já destruíram o Irã diversas vezes. O que acontece é que o eleitor fixo, mais raiz do Trump, é um eleitor que ele começa a separar esse tema dos outros. Então ele começa a isolar o tema do Irã como de fato um erro, ou muitas vezes atribuindo culpa a pessoas ao redor do Trump, nunca ele, e elevando o impacto positivo de qualquer outra decisão que não é relacionada à guerra. Mas na prática, o apoio dele em relação a isso vem caindo cada dia que passa, muito mais pela falta de uma explicação plausível do que necessariamente pelo tempo que está levando. Agora, Thiago, essa história dele dizer, olha, eu vou declarar o Estreito de Hormuz como território americano. Vamos explicar aqui para a nossa audiência o que isso quer dizer? Ou seja, nada? Nada. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, assim como ele já falou também que o canal do Panamá ia voltar ao controle americano, que o Canadá ia ser o 51º estado americano, que a Groenlândia ia ser anexada. Isso é típico do Trump, principalmente quando ele precisa gerar matéria. O Trump ele tem um poder muito grande em gerar narrativa. E isso é uma técnica muitas vezes deliberada, porque quando ele gera narrativa, a imprensa, os analistas, inclusive, principalmente o Partido Democrata, fala daquilo que ele comentou e não necessariamente das outras coisas. Então, nesse exato momento, em relação ao Irã, existia um tema central para falar. Na verdade, dois. Sobre a demora de uma conclusão na guerra do Irã, que está embutido a falta de controle sobre a guerra do Irã, e a situação no navio USS Abraham Lincoln, que está há 200 dias sem atracar, e saiu inúmeras matérias de marujos que estão passando por problemas mentais, alguns tentaram suicídio, situação de higiene dentro do navio está péssima, falta água, falta comida, falta tudo. Então, dentro desse cenário, que eram os dois grandes temas, o Trump ele é muito esperto em trazer essa narrativa do Estreito de Hormuz se tornar um território americano, porque ela acaba ganhando ocupa esse espaço
ao invés de falar sobre esses dois temas mais graves. Tiago, o que gera muita angústia na comunidade internacional, e aqui no Brasil não é diferente, é quando a pressão aumenta sobre Trump e aí a impulsividade dele aciona o modo mais caos ainda, mais caótico ainda. E a gente vê essa história do Irã, aliás, mais tarde vamos trazer aqui uma reportagem especial sobre o que está acontecendo nesse porta-aviões americano, que o Tiago citou agora. O Pete Hegseth, ontem, no Panamá, dizendo que não está descartado operação terrestre contra o narcotráfico na América Latina, a construção do salão que ele quer fazer na Casa Branca, as eleições de meio de mandato em novembro, tudo isso aumentando essa pressão sobre Trump, sem falar disso que acabamos de trazer, que é o Irã. Qual é o sentimento que você capta das instituições americanas darem conta disso tudo? Olha, é muito complexo, porque esses temas todos, nenhum deles era previsto no início do ano. Muitos governos, eles trabalham em duas linhas. Na linha do planejado e na linha do ocorrido, né, do fato novo. O planejado, ele tem que sempre ser o carro-chefe de como um governo funciona. Porque o planejado, ele consegue fazer com que o governo ele passe a ter não só o controle da narrativa, mas criar uma previsibilidade em relação ao eleitor, em relação à economia, em relação a seus aliados, etc. A questão daquilo que vai surgindo ao longo do caminho, isso acaba sendo tratado como os problemas esporádicos, mas eles nunca devem tomar de assalto à agenda. A agenda deve ser sempre baseada naquilo que foi planejado ao longo do ano. Hoje, os temas de importância para o Trump, provavelmente do tema 1 ao tema 10, não é nenhum dos temas que foi calculado para ser o carro-chefe em dezembro do ano passado. Ou seja, nada do que hoje requer a atenção do governo americano gira ao redor daquilo que foi planejado. Então, isso gera um problema muito grande de gestão, porque sem esse planejamento, o governo é uma máquina muito robusta, com inúmeras peças que as pessoas muitas vezes, ou maioria das vezes, não percebe, mas o USTR, por exemplo, é um órgão muito complexo que antes do Trump estava acostumado a negociar 1 ou 2 acordos de livre comércio por mandato, ou 3 no máximo, com toda a sua equipe. Hoje, eles têm que negociar um acordo comercial com uma centena de países. Não existe gente suficiente para fazer isso. Então, isso faz com que o foco ele fique mudando o tempo todo. E, em cima disso, você tem a questão da guerra no Irã, que era voltada para durar 1 semana, 2 semanas. Você tem os impactos que isso gera. Então, o Trump, a administração Trump é uma administração voltada para apagar incêndio. Dependente desse incêndio ser autogerado ou não, mas isso impede uma previsibilidade e os sucessos acabam sendo vendidos como aqueles sucessos em cima dos próprios problemas que foram gerados. Então, é complicado você aumentar o seu apoio em relação aos eleitores que tradicionalmente não estão amarrados contigo. É muito impressionante a gente estar testemunhando essa deterioração dessa coisa do Império Americano, né? O Império do ponto de vista da sua potência, da potência com que comandou a ordem internacional e agora promove o seu desfacelamento ali de alguma forma.